Bom dia, Nolano, aula de matemática, livro unidade 3. O assunto, já estou botando o assunto, isso facilita na hora que eu vou colocar o link ali no YouTube para vocês, né? Hoje a gente vai ver ali na página 8, no final da página 8, proporção entre segmentos, tá? E hoje é dia 8 de outubro de 2020, certo? Eu gostaria de dizer assim: oi, Usana, tudo bem? A Usana tá aí, vamos embora, é isso aí. Eu gostaria de falar para vocês que a correção da tarefa 2 já está aberta, para aqueles que não entregaram a tarefa 2. Isso, é a página, é página 9, realmente, Maria Fernanda. Que a gente estava terminando o exemplo, eu só vou dar uma retomada ali na página 8, tá? Eu lembro, né? A gente já começou, já introduziu aquilo ali, né? Tá? Mas então, para lembrar para vocês, assim, eu já coloquei no Clipe Escola ali, e quem quiser pode ir ali pelo diário de classe também, de matemática, tá? Tá escrito no dia de hoje, correção tarefa 2. Tá? Daí tu clica ali, correção tarefa 2 no diário de classe, ou pelo Clipe Escola, para aqueles que não entregaram ainda, podem entregar, e aqueles que querem corrigir, então façam a correção. Valeu? Já tá valendo ali, então lembra, te liga assim, que tu tem que mandar as fotos. Eu já tenho avisado isso, eu tenho visto para quem eu tenho avisado isso, né? Não pela videoconferência, assim, mas que por correções anteriores. Lembra, tu tem que botar a foto na orientação correta ali. Tá? E eu já avisei para alguns na correção anterior, nas correções anteriores, já avisei assim, se tu não colocar na correção correta, eu vou dizer assim, não está na correção correta, eu não vou corrigir. E não, por favor, não pensa assim, que é por, o professor, se não está do jeitinho que ele coloca ali, então daí não dá certo. Tu tem que entender o seguinte, se não está na posição correta a imagem, eu já recebi imagem de cabeça para baixo, assim. Se ele não tiver, o programa ele não me dá a possibilidade de eu rotacionar. Eu tenho que tirar a imagem que vocês colocam ali, colocar no outro programa, rotacionar e para eu poder enxergar. E isso, só para vocês terem uma ideia, assim, se numa turma de 10 alunos a metade faz isso, o processo que eu demoro assim, para corrigir talvez em 2 horas, todos, eu posso levar um dia inteiro corrigindo, só para vocês terem uma ideia, tá? Então não é brincadeirinha, tá? Isso que eu tô falando, assim, e lembra, tu tem possibilidade, professor, eu enviei a tarefa ali de forma errada, tu não corrigiu, não te preocupa, eu só vou te avisar, não vou corrigir, vou te avisar, tá? E tu vai ter ainda chance de fazer outra correção. Mas te liga já nessa primeira para não fazer isso, nem com sombra, tá bem? O pior da situação é tu colocar a imagem torcida, assim, de cabeça para baixo, ou de lado, assim, tá? O pior das situações. Porque daí o processo que poderia levar 2 horas é um dia inteiro fazendo o trabalho, tem que sair do programa, voltar ali, conferir, tá? Não é brincadeira, é sério mesmo, tá? Soro, eu estava tentando botar as 3 fotos por arquivo em algum, só que não tá dando. Tá, ótimo, isso daí tu fala para assim, não tem problema se a questão tem 3 itens, tá? Alguns já estão fazendo assim, por exemplo, se dá 2 folhas, por exemplo, se dá 2 folhas, isso não tem problema fazer, tá? Se tu tem 2 folhas, daí tu tem o desenvolvimento aqui e desenvolvimento aqui, não tem problema tu tirar a foto das 2 folhas, uma foto só. Mas se mesmo assim tu quiser mandar mais fotos, daí tu me fala, pode ser no WhatsApp ali, me fala a questão assim, que eu abro o número de fotos por questões. Posso botar um arquivo por questões, eu posso colocar 5
arquivos por questões, no máximo 10. Mas se não der, tu pode botar uma folha do lado da outra e tirar foto de tudo. Só cuida da orientação, pelo amor de Deus. Tá bem? Só cuida da orientação. E se alguma não for, eu te mando do WhatsApp. Isso, se mesmo assim, professor, ficou difícil colocar assim, ó, tá? Se acontecer isso, tu me diz assim, ó, professor, ficou difícil colocar assim, dá para abrir mais, eu abro para ti. Lembra o seguinte, ó, é até dia 13, terça-feira, às 18 horas. Então, amanhã a gente pode conversar sobre isso ainda. Entendeu? Exatamente. Daí tu vai vendo. E só envia depois que tu conseguiu garantir todas as imagens. Se tu tá tentando enviar a imagem, não deu, não consegui enviar a imagem, entra em contato pra gente tentar resolver. Eu abro assim, ó, como é que é, assistência no final de semana pra gente fazer isso. Tá bem? Oi, professor. Oi, tudo bem? Tudo. Olha só, eu tinha mandado um bilhete no clipe, mas eu acho que o senhor não entendeu bem o meu bilhete. Ah, sim. Aquela tarefa que era para ser feito, a gente começou a fazer, e só que eu esqueci de fazer o print. E aí a gente conseguiu até o número 2. Tá bem. Aí quando eu voltei segunda-feira de tarde para mandar, já tinha fechado o prazo, né? Uhum. E aí eu não consegui enviar as que a gente fez e nem pegar as próximas atividades. Tem como mandar pra gente de novo? Tá, duas coisas. Primeiro, assim, ó, se ela fez, a primeira coisa que vocês têm que prestar atenção, assim, ó, é no horário de fechamento do formulário. O formulário é necessário fechar, porque senão eu não consigo corrigir, tá? Então, se ela fez duas questões e tu tá dentro do limite, manda aquelas duas questões ali, não tem problema, eu vou corrigir aquelas duas questões, tu vai ter possibilidade de fazer as restantes na correção, tá? Eu vou mandar pelo e-mail da turma, então, aquelas ali, então. Não. O que está acontecendo agora? Olha só, o que está acontecendo agora? Ontem eu abri a correção. Então, aquelas duas questões que tu queria corrigir, elas vão poder ser enviadas agora na correção. Certo? Conseguiu entender? Mas aí o senhor não viu como é que ela fez? Sim, eu vou ver agora na correção. Na correção? Tá. Isso. Entendeu? Então a gente toma assim, ó, como base assim, ó, eu consegui fazer só isso aqui, manda o que tem antes que feche, porque daí tu tá me dando tempo de eu corrigir e depois, se tu precisar fazer outra correção, aquelas duas que tu já enviou, tu não vai precisar enviar mais. É que o meu problema, Flávia, foi que eu não vi a data de entrega, porque como foi sexta de tarde que foi enviado, a gente estava fazendo outros trabalhos da disciplina. Aí quando chegou no domingo, a gente foi fazer da matemática, só que, claro, a gente não deu vencimento de tudo. Claro. Aí quando acabou a aula de manhã, depois que a gente almoçou, descansou um pouco, a gente foi abrir, aí a gente foi ver que tinha fechado. Sim. E claro, eu não prestei atenção, mas eu peço desculpa. Não tem problema. O que acontece? E esse é um período que a gente está adaptando, de adaptação. Não precisa se preocupar. Inclusive, por exemplo, agora vai estar aberto as correções. Vê o que tu consegue entregar, entendeu? A gente tem tempo para abrir outra correção ainda, se for o caso. Tá bem? Então, tu vai poder fazer em 3 etapas, né? Mas não, assim, ó, se tu conseguiu fazer uma questão, meia questão, e já vai fechar o formulário, envia aquilo ali, que daí depois tu vai diminuindo o número de questões que tu tem que entregar, certo? E lembra, isso é para todos, tá, gente? Ó, lembrem o seguinte, ó, tu não conseguiu desenvolver alguma questão, tenta escrever ali, olha, eu cheguei até aqui, a partir daqui eu não consigo, não sei que decisão eu tomo agora para resolver, certo? Eu estou elaborando formas, tá, de vocês acessarem links
a forma de acessar links assim, ó, para ficar um pouquinho mais claro assim o desenvolvimento, tá? Eu vou ver ainda como é que isso, como é que a gente pode implementar isso aí. Eu acho que vai ser bem legal, porque daí tu tem o feedback e no feedback daí tu olha assim, eu não consegui desenvolver, mas o professor está me orientando como é que eu posso fazer melhor. De qualquer forma, sempre no feedback tem ali as orientações que eu dou. Tenta fazer isso, tenta fazer aquilo outro, tá bem? Tá. Certo, obrigada. Tá ok, então. Certo? Então utilizem assim, sempre ali no formulário do nono ano é uma imagem, tá? Então se tem um desenvolvimento em 2 folhas, pode tirar a foto das 2 folhas, mas por favor, é sério, não é brincadeirinha, tá? É sério, não coloquem imagem com orientação assim que não é própria para leitura, tá? Isso daí atrasa. O professor fica assim, eu quero entregar as notas para vocês, não vou poder não entrego, porque senão eu vou ter que rotacionar todas essas imagens aqui. Então cuidem muito isso, tá bem? Não é brincadeirinha assim, do professor. O professor não. Eu não acredito. Daí tu fala lá pro teu pai, pra tua mãe, né? O professor, e aí não entregou? Por que o professor não corrigiu? Daí tu diz assim, o professor recebeu a imagem, né, torcida ali e daí ele não quis corrigir. Eu não acredito. Não é brincadeira, tá, gente? Não é brincadeira. Isso daí demora, atrasa o processo de correção muito, 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 muito mesmo. É sério, não é brincadeirinha minha, tá? Então tá, combinados isso, vamos ver aqui só um pouquinho. Combinado isso. Deixa eu ver. Cadê a barra aqui? Tá aqui. Então tá. Proporção entre segmentos, né? Já gravei a aula. Bom, essa aula aqui é bem importante sobre orientações no formulário. É importante para mim, para que eu consiga receber direitinho, e importante para ti também, né? Porque tu quer uma avaliação. Mas, Sor, então a gente vai fazer agora e te enviar dia 13 e vai ter outra correção. Se Deus quiser, Bernardo, a gente tem tempo, a gente consegue, se precisar fazer outra correção, ainda a gente vai ter tempo, tá bem? É isso aí, tá? Daí eu vou fechar o formulário dia 13, vou corrigir o que vocês têm, coloco para... É que nem os temas, lembra como é que a gente fazia os temas? Corrige, 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 só que essa aí vai ser 2 correções. Tá, Bernardo? Então tá, proporção entre segmentos. Agora que já vimos o que são razão e proporção, podemos realizar a comparação de vários segmentos da reta ao mesmo tempo. Vamos analisar o seguinte exemplo. Então a gente já viu aqui 3 centímetros para 6 centímetros, a gente viu que 6 centímetros é o dobro de 3, e da mesma forma aqui, né? 4 centímetros é o dobro de 2. A gente já verificou, na verdade, então, esse coeficiente de proporcionalidade que é de dobro. Agora ali na página 9. Né? Eu dei exemplo para vocês de idade de pai e filho, né? E daí, a conclusão que nós chegamos é que a medida do segmento AB em relação à medida do segmento CD é a mesma comparação que a gente faz entre o segmento EF e o GH, certo? O AB estava aqui, na página anterior, o AB estava à direita, o CD estava, na esquerda, e o CD na direita, né? Acho que era isso. Isso mesmo ali, tá ali. Tá? Essa é a ordem. Por que ele vai para outra página? Eu não sei. Tá aqui. Então, o AB era o segmento que estava na esquerda, o CD era o que está na direita. Se tu comparar o AB com o CD, é de 1/2, né? 1/2. E se tu comparar o EF que estava na esquerda e o GH que estava na direita, também era de 1/2, ou seja, AB
AB é a metade de CD, EF é a metade de GH, né? Pelo coeficiente de proporcionalidade nós podemos verificar isso. Se a comparação dos de cima é igual à comparação dos de baixo, tá? Na figura anterior, isso que eu estou falando de cima com de baixo, tá? Eu posso dizer que esses segmentos são proporcionais. Em outras palavras, o coeficiente de comparação desses aqui, ó, é igual ao coeficiente de comparação desses aqui, que é 1/2. Né? Se eu invertesse aqui, eu comparasse CD com AB e GH com EF, a relação de comparação é de dobro, né? O CD é o dobro de AB, o GH é o dobro de EF, tá? Então a gente pode dizer isso aqui, né? Nessa ordem são segmentos proporcionais e existe a proporção AB sobre CD. Bom, eu fiz alguns exercícios com vocês, né? O exercício 1, e pedi para vocês resolverem outros, né? O exercício 2. Agora, então, vou colocar para vocês o gabarito, que eu acho que eu não coloquei ainda. Me avisa se eu já coloquei. Unidade 3, página 9. Isto. Olha aqui, ó. O gabarito... Ah, eu já botei o gabarito. Tá, muito bem. Eu já tinha colocado, na aula passada eu tinha colocado esse gabarito aqui para vocês. Tá? Dúvidas sobre o exercício 2? Tem dúvida? Pode falar. Ah, nenhuma tu falou. Eu consegui achar todas. Uhul, festa, né? Muito bem, show de bola. É isso aí. Mas tá ficando muito fácil isso aí, Maria. O que tu tá achando? Eu tô achando legal. É isso aí, Maria. Eu tô feliz. Então tá, 3. Eu vou resolver a questão 3 com vocês e... deixa eu ver, só um pouquinho. Tem vários itens, né? Na página 9. Deixa eu ver. Tem na página... Tá, e tem o B também. Depois tem o 4. Eu vou resolver o A com vocês, tá? E vou deixar para vocês amanhã trazer os outros itens. Olha aqui comigo o exercício 3. Esse eu não tinha corrigido para vocês. A razão entre um certo número e 6 é 2. Qual é esse número? Olha só, o que ele está dizendo. Quando a gente fala assim, ó, um certo número, a gente não sabe que número é esse, a gente pode representar tranquilamente por uma letra, né? Lembra que a letra é um espaço que a gente armazena um valor, né? Então tá, e depois a gente vai ver bem isso, né? Então, ó, esse certo número que eu não sei quem é ainda é o número 6. Olha só o que ele está dizendo, a razão, ou seja, a comparação desse número que eu não sei quanto que é em relação a 6 é de dobro. Certo? Aqui está o coeficiente de comparação. Aqui está a minha razão. Quer dizer que esse número que eu não sei é o dobro de 6. Se a gente lê isso que eu estou falando para vocês conseguem responder quem é o valor. Ó. Que o dobro desse número perdão, desculpa. Este número aqui, ó, é o dobro de 6, tá? Já ia falar a coisa errada. Não, mas tá certo assim, ó. Esse número é o dobro de 6. Essa é a relação entre o número e o 6. Este aqui é o dobro deste aqui. Que número é esse? Se eu pergunto para vocês, existe um número... Não, seria 12? 12, né? Tranquilo, ó, tu já resolve, assim, ó, só fazendo essa leitura de razão, tu já sabe dizer se esse número é o dobro de 6, esse número aqui tem que ser o 12. Mas a gente já sabe resolver, por exemplo, nem sempre é simples, né? Se a gente coloca assim, ó, por exemplo, ó,
O coeficiente de comparação é de 1,5. Aqui já fica mais difícil de tu verificar, mas mesmo assim não é impossível, né? Este número é 1,5 este aqui, ó. Tá? Então ele não chega a ser 12, certo? Mas já fica mais chatinho de verificar assim. O que é 1,5? 1 vez é o próprio 6, meia vez é 3. Ah, esse número aqui é 9, né? 9 é 1,5 o 6, tá? Para evitar, assim, ó, esse tipo de análise, né? A gente resolve de forma algébrica. Como é que a gente resolve isso aqui de forma algébrica? Bom, se um número dividido por 6 é igual a 2, então esse número aqui que está dividindo vai resolvendo equações. Isso é a nossa álgebra, né? Esse número que está dividindo aqui vai fazer surgir do outro lado um número multiplicando, um outro multiplicando. Ó, 2 vezes o 6. Né? A gente resolve dessa forma. Daí diz assim, ó, que 2 vezes o 6 é o 12. Naquele exemplo, então, ó, que eu mostrei para vocês, né? Um exemplo. Se o número que eu quero, um certo número, é 1,5 este aqui, tu vai pegar o 6, passar multiplicando, 1,5 vezes 6, e 15 vezes 6 dá 9, né? Com uma casa decimal. Perdão, 15 vezes 6 dá 90, com uma casa decimal, lembrando da multiplicação com decimais, né? Dá 9,0. Tá? Daí dá 9, como eu tinha falado para vocês. Mas isso aqui era só um exemplo, certo? Então tá. Então a gente chegou aqui no x igual a 12. Vamos comentar os outros exercícios então, ali ó, na página 10. Tá? Comento com vocês aqui. B. Olha. Posso apagar aqui, certo? Eu só não posso me perder na oração, na hora. Deixa eu ver aqui. Por que aqui? Ah, tá. Agora está aparecendo aqui. Tá, nós temos 10 minutos. Beleza. Posso apagar, né? Esse aqui foi um problema de razão. Agora nós temos um problema também, ó. É de duas razões, no item B, na página 10. Tá? A razão entre os segmentos AB, essa medida não é uma medida, aqui é o nome do segmento, ó, o segmento AB, e o segmento CD é 3/7, ou seja, não é 6 horas e 57 minutos, tá? 3/7. Tchau, tchau! Que barbaridade! Ó, ele está dizendo assim, ó, 3/7 é isso aqui, ó. Não é horário, tá? É isso aqui, ó. A comparação que eu faço de um em relação ao outro é essa aqui, ó. Então, ele está dizendo que a medida do AB, ó, observa que não tem tracinho, ó. A medida do AB em relação à medida do CD é igual a essa razão aqui, 3/7. Qual é a medida de AB em milímetro se CD... Ah, por que faz isso, né? Se CD é 35 centímetros, tá? Então, ó, centímetro para transformar em milímetro, tá? É só multiplicar por 10. Então, duas coisas. Se tu tem 35 centímetros, multiplica por 10, tu vai ter a quantidade em milímetro. O que tu vai fazer? No lugar, claro, vezes 10 vai dar 350, né? Então, no lugar da medida 35 que tu colocaria aqui, ó, tu vai botar 350 e resolver que nem no exemplo anterior. A comparação desse com esse, que vai ser 350, é 3/7. Esse valor aqui que tu vai ter, certo? Que está dividindo, fica mais fácil, né? A gente usar mais a álgebra do que a fração aqui. Até dá para comparar por fração,
mas só que ele vai ser mais demorado. Na aula passada eu mostrei para vocês aí, usei a fração, tá bem? Mas vamos usar de álgebra. Essa medida AB em relação aos 350 que tu vai substituir aqui, ó, tu vai descobrir ela quando, pensando os 350 dividindo, vai fazer surgir os 350 multiplicando do outro lado da equação, resolve essa multiplicação, 3 vezes 350 sobre 7, e encontra a resposta. Tá? Vendo o exercício de número... Observando o exercício de número 4 ali, ó. Ora, ele diz que os segmentos AB, CD, EF e GH são proporcionais. Só o que tu tem que fazer com segmentos proporcionais? Se eles são proporcionais, tu vai dividindo, faz a razão dos dois primeiros, a razão desses dois primeiros tem que ser igual à razão desses dois segundos. E depois ele vai dizendo, ó, ele vai supondo, no item A, tu substitui a medida de EF, quer saber EF, só substitui, o AB vale 0,6, o CD vale 14, o GH vale 210 milímetros. Lembra, tá? Ó, isso aqui está em metros, isso aqui está em centímetros, e isso aqui está em milímetros. Talvez uma unidade comum seja transformar tudo para centímetro, né? Porque metro é fácil transformar para centímetro, milímetro vai ser fácil transformar para centímetro também. Vamos às unidades. Eu vou apagar isso aqui, tá? Se precisar, recorre ali aos exercícios, ao vídeo, e eu vou te indicar como é que tu vai fazer isso aqui então, ó. Tá? Só um pouquinho. Tá. Ele diz que esses segmentos são proporcionais nesta ordem, né? Então, o que ele diz assim, ó, sempre vai ter para todos os itens a razão dos dois primeiros, certo? Tem que ser igual à razão dos dois últimos. EF, a medida de EF sobre a medida de GH. Depois do item A, tanto para o item A, para o item B, tu sempre vai usar isso aqui, ó. Tá? No item A, tu tem que fazer essas transformações. O que eu te indico, então? Passa tudo para centímetro. As comparações têm que ser na mesma unidade de medida. Um está em metro, outro está em centímetro. Então, tu anota aí no teu livro mesmo, ó, que se tu quer transformar metro para centímetro, olha, metro é 10 vezes, 100 vezes o centímetro, né? Tu faz grupos de 100 centímetros, vai te dar 1 metro. Se tu quer transformar metro por centímetro, tu pega a tua quantidade em metro e multiplica por 100. E aí tu vai ter a quantidade em centímetro. Aqui, ó, lembra que centímetro para milímetro, tá? Tu multiplicava por 10. Aqui a gente vai passar milímetro, olha a ordem aqui da flechinha, tá? Para centímetro. Aqui a gente vai fazer o contrário, ó. Eu tenho a menor medida, vou passar para a maior medida, centímetro. Então, aqui tu vai dividir por 10. Essa medida aqui, se tu dividir por grupos de 10, cada grupo de 10 dá 1 centímetro. Lembra que no exercício anterior a gente fez ao contrário. A gente queria passar centímetro para milímetro. Tá? Então, aqui estão as transformações, substitui e utiliza como no exercício anterior. Tá valendo? Estão entendendo? Me respondam aí sim ou não. Eu travei? Bernardo, sim. Tá. No exercício de número B, ó, vamos ver o que vai acontecer. Tá? Anotaram isso aqui? Sim? Posso apagar? Sim.
Posso apagar então, tá? Então tá. Eu poderia ter deixado aqui, só um pouquinho. Vai funcionar sempre AB sobre CD igual a EF sobre GH. Tá, vai funcionar aqui também. Ó, qual é a medida de GH? Quer saber essa medida aqui, certo? AB 15 decímetro, tá? CD 100 centímetros, ó, unidades diferentes. A gente vai escolher agora uma forma de passar tudo por uma mesma medida. E 1200 milímetros, certo? Então, eu posso pensar na medida de centímetro, que é uma medida central, né? Ou na decímetro. Tanto faz. Poderia transformar tudo para decímetro. Eu fico com quantidades um pouquinho menores, tá? Então a sequência é assim, ó: metro, decímetro, centímetro, milímetro, tá? Aí depois vem decâmetro para cá, hectômetro, quilômetro, né? Mas o que a gente precisa é isso aqui, ó. Então, esse aqui, ó, é 10 vezes esse aqui. Esse aqui é 10 vezes esse aqui. Por isso que esse aqui é 100 vezes esse aqui, né? 10 vezes 10 dá 100, ó. E esse aqui é 10 vezes esse aqui. Sempre vai de 10 em 10 vezes. Então, de milímetro para centímetro, tu divide por 10. De centímetro para decímetro, tu divide por 10. Então, e de decímetro para metro, tu divide para 10. Então, essa aqui é uma primeira ideia. O que a gente vai fazer? A gente vai transformar tudo para decímetro. A gente pode calcular tudo em decímetro. Olha só, o centímetro para decímetro. Tá? Decímetro para centímetro para decímetro, divide por 10. Tá? Então esse aqui eu consigo transformar em decímetro pegando a unidade, essa aqui 100 dividindo por 10, decímetro. Milímetro. Opa, uma perna a mais aqui. Tá. Milímetro, eu também quero transformar para decímetro. Ó, milímetro, divide por 10, divide por 10, divide por 100. Então, se tu divide duas vezes por 10, ó, 10, depois 10 de novo, ó.